Hoje, dia 28 de maio, sexta-feira, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas. Foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essa passagem do Evangelho de Marcos nos narra a purificação do templo. Jesus chega a Jerusalém, entra no templo para olhar tudo ao redor e depois então ele parte para Betânia. Na manhã seguinte, Jesus volta a Jerusalém. E aí no caminho ele encontra uma figueira, ou seja, que não dá fruto, infrutífera. E então ele amaldiçoa aquela figueira, porque mesmo estando vistosa e coberta de folhagem, não serve para nada, porque ela não produz fruto. Então, chegando ao templo, Jesus tem uma atitude profética. Ao se deparar com um sistema de exploração, ele afronta as autoridades religiosas ao purificar o templo. Então ensina os seus discípulos a importância da fé, da oração e do perdão. Ali Jesus, na verdade, apresenta uma nova forma de oração fora da velha estrutura do templo, que deixou de ser casa de oração para todos os povos e tornou-se um covil de ladrões. Vai dizer um historiador, Flávio Joséfo, que aquela pomba ou aquela casal de pombinhos que eram vendidos para o sacrifício iam para o altar e voltava mais de 50 vezes. Ou seja, a pessoa pagava por aquelas pombas, dava-se em sacrifício no altar e alguém entre aqueles cambistas recolhiam novamente aquele animal para ser comercializado de novo. Então, é essa cena ou tantas outras mais que Jesus enxerga ali no templo. Por isso, então, que ele quer purificar, ele purifica o templo para que as pessoas façam essa experiência de amor e de fé, uma nova forma de oração fora daquela que existia no templo. Ou seja, o templo era o lugar para as pessoas que tinham dinheiro, porque os pobres que não tinham dinheiro para fazer o sacrifício, nem sequer podiam entrar no templo.
Quem sabe para nós o Evangelho de hoje também seja uma abertura para as coisas de Deus, né? Para o seu reino. Pedir ao Senhor que primeiramente faça com que a nossa vida dê frutos, né? Assim como aquela figueira que não dava mais fruto, ele acabou fazendo com que a figueira secasse. Mas que nós possamos sempre pedir a Deus: Senhor, fazei-nos dar frutos. Fazei-nos colaborar para com o reino. E aí, através da oração, que a gente sabe que é muito importante, o segundo pedido: Senhor, fazei do nosso coração um coração sincero. Não num modo de julgar, mas diferente daqueles homens que estavam no templo naquele dia, focado no comércio e não na oração, focado em ganhar dinheiro e não focado no amor em que ali estava, o amor próprio de Cristo por nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.